Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, hoje, agora e por todo sempre. Mais uma semana começando, mais uma semana com acolhimento com Jesus. E hoje o capítulo 138, que tem como título O Justo Remédio. Que justo remédio será esse que Emmanuel está nos apresentando aqui, né? Vamos descobrir juntos. Fazer nossa prece inicial? Agradecendo a Deus, ao Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um encontro, para mais uma reflexão. Que a espiritualidade amiga e querida possa estar conosco, nos intuindo, nos amparando, para que possamos captar a mensagem que será aqui trazida. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O justo remédio. Tem uma citação aqui de Paulo, que está lá em Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus a que vos ameis uns aos outros. Olha só a dica desse remédio. Paulo já está dando aqui a dica desse remédio. Semana passada falamos sobre o bem, né? Fazer o bem, a importância do bem. E hoje, o remédio aqui entrando aqui. Caridade, amor ao próximo. Também falamos um pouquinho sobre isso semana passada. Mas vamos ver o que Emmanuel aqui nos reserva. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta o lar. Mais adiante, é o chefe do serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. Vamos dar uma pausa. O que ele está falando aqui? De tudo isso. Está falando das situações mundanas. Ou seja, das situações que nós vivenciamos dia após dia nos ambientes que nós somos inseridos. Então ele fala aqui, olha só, das relações entre pai e mãe, ou melhor, pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, né? Aqui é um pai que faz isso, ali é um filho rebelde ingrato. São situações que ocorrem, que a gente vê isso no dia a dia. Nas construções familiares. O que acontece nas construções familiares? Nem todas são boas. Outras, não estou dizendo que não sejam boas, não é isso. Mas outras, nós observamos certas situações como essa que Emmanuel está colocando aqui. É o filho rebelde, né? É o pai ingrato. Aí fala do cônjuge também aqui, briga de casal. Isso ocorre. Não vou entrar aqui em detalhe, mergulhar aqui nesse ponto, né? Mas eu só estou expondo aqui porque que são situações que nós observamos dia após dia. Ah, mas o Fonte Viva foi psicografado lá atrás por Chico Xavier, mas as instruções continuam perfeitamente atualizadas. Porque são situações, embora seja do mundo de hoje, mas são situações que estão diretamente ligadas a espíritos imperfeitos que nós somos. A espíritos imperfeitos que nós somos. Situações que estão diretamente ligadas a mundos de provas e expiação. De provas e expiação. Né? Então nós observamos o filho rebelde, o filho ingrato, né?
É o pai que briga com a mãe que briga com o pai, né? Fala-se muito hoje em dia de violência doméstica, né? E o que mais que ele fala aqui? O irmão que se nega ao concurso fraterno. Não quero fazer o bem, cada um por si, Deus por todos. Como assim? Não é isso que a gente aprende, né? É o cônjuge que sai de casa, deserta o lar ao sair de casa, se separa, vou embora, tchau, acabou, obrigado por tudo. Enfim, não é isso que a gente vê na televisão, é isso que a gente vê com os nossos olhos. Aquele chefe implacável, né? Aquele chefe que fica realmente ali, não, insensível, que respira o trabalho 24 horas. Tem pessoas que são assim. Não só o fato de serem rudes, né? Arrogantes, rudes, ignorantes, mas também são pessoas que ficam no trabalho 24 horas porque às vezes não aguentam ficar em casa. Não tem nada para fazer em casa, não aguento mais ficar em casa, vou para o trabalho, fico lá. E façam com que as pessoas também fiquem comigo. Depois do horário, trabalho em jornada extra, final de semana, se for o caso, dia de feriado, por aí vai, por aí vai. E aí, qual o remédio para isso tudo? Porque essas pessoas sempre existiram, vão continuar existindo, né? Porque o espírito, além de ser imperfeito, é um espírito imortal. Então, por isso que são situações que ocorrem, que a gente vivencia isso no dia a dia, né? A caridade, aí começa a semana. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Sejamos caridosos com esses irmãos. É isso que Emmanuel está pedindo. Sejamos caridosos. Olhar para o outro. Semana passada falamos da pergunta 886. E um desses pontos é fazer o bem, a indulgência e o perdão das ofensas, né? Ser indulgente e perdão das ofensas. Nesse ponto aqui é a indulgência. De olharmos para o outro e vermos o outro como nosso irmão de caminhada, como nosso irmão de jornada, sabendo que esse outro é um ser imperfeito, que esse outro está em evolução, mas não que esteja no mesmo nível de evolução que você, que eu, que qualquer um. Não que nós não sejamos altamente evoluídos, muito pelo contrário, somos ainda extremamente imperfeitos. Mas ele está num patamar de evolução e eu estou num outro patamar de evolução. Não que o meu seja melhor que o dele, de repente um pouquinho melhor, talvez. Não muito, um pouquinho melhor, porque eu também estou num outro patamar de evolução diferente de um outro irmão, de uma outra irmã, que é muito mais evoluído moralmente. E eu sou extremamente imperfeito e extremamente inferior ainda. Então, por isso que nós nos deparamos com situações mundanas, como eu falei anteriormente, onde são apresentados esses cenários, né? E nós somos inseridos nesse contexto. Nós somos inseridos nesse contexto, porque a espiritualidade, de certa forma, ela nos coloca em prova, para nós é uma prova. Deixa eu ver como é que ele vai se deparar com esses irmãos. Com aquele chefe implacável, com aquele chefe rude, né? Com aquele chefe, né? Com aquele familiar difícil. Deixa eu ver como que ele vai se deparar numa situação como essa. Se vai bater de frente ou se vai realmente recuar, fazer uma prece. Ao invés do outro falar, cada vez que o outro falar alto com você, cada vez que o outro falar de uma forma rude, ignorante, arrogante com você se calar. Mudar seu tom de voz, porque o tom de voz exprime as suas emoções. Então, isso tudo é um exercício. Isso tudo é prova para a gente, né? Aí, continuando Emmanuel,
a recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima da mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus, está semeando para a colheita da eternidade. Isso tudo é um exercício, gente. Como é que eu vou dizer? Contínuo. Eu não vou sair dessa encarnação um espírito perfeito, um espírito puro, um bom espírito que seja. Não vou. Mas o grande desafio é, vamos sair dessa encarnação um pouco melhores quando nós chegamos. Não vamos sair piores. Empate, na pior das hipóteses, digamos assim, mas também não é uma boa saída. Mas vamos sair melhores, mais evoluídos moralmente. Por isso que esses desafios nos chegam. São desafios evolutivos. As situações mundanas são desafios evolutivos. Né? Antes disso, não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Você não vai mudar o outro. Você não vai mudar com que o chefe seja menos implacável. Você não vai fazer isso. Você vai despertar insights para que a pessoa reflita. Mas isso não vai ser rápido, assim, no estalar dos dedos. Não. Vai ser com o tempo. Você não vai despertar, ou melhor, você não vai fazer com que a pessoa que é extremamente arrogante, ignorante, grossa, estúpida, seja lá qual for o adjetivo, que a pessoa, no dia seguinte, seja uma pessoa calma, tranquila, amorosa, linda e maravilhosa. Não. Vai ser com o tempo. Isso requer tempo, requer trabalho. Você não foi inserido nesse contexto por acaso. Eu, você, todos nós, não somos inseridos nesse contexto por acaso. É uma oportunidade que nós estamos recebendo para colocar em prática tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê de doutrina espírita e também colocar em prática aquilo que foi lá atrás planejado pela espiritualidade. Pensemos nisso. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sobre a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Portanto, resumindo aqui, o que Emmanuel quer dizer com a gente? Qual o remédio? Já que o título é o justo remédio. Que justo remédio é esse? A caridade fraternal. Caridade fraternal. E não está falando aqui de caridade material, não é isso. Está falando de caridade moral. A caridade fraternal, na verdade, é a caridade moral, né? Nós possamos colocar sempre em prática. É a mais difícil. Por que é a mais difícil? Porque nós nos deparamos aí com os nossos vícios morais. Nós nos deparamos aí com o nosso orgulho, com a nossa inveja, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. E isso se tornam barreiras para colocar em prática a caridade fraternal, ou a moral, que seja. Mas a proposta que Emmanuel está falando aqui é que nós possamos vencer esse obstáculo, vencer esses vícios morais, para de fato colocarmos em prática essa caridade moral, essa caridade fraternal, que vai contar ponto, vamos chamar assim, para o nosso processo evolutivo. Pensemos sobre isso nessa semana. Até semana que vem, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações.